Você já imaginou alguém vender a Lua como se fosse um pedaço de terra comum? Parece impossível, mas em plena década de 1950, um homem ousou desafiar a lógica e o direito internacional, transformando um sonho impossível em um dos golpes mais audaciosos da história. E o mais impressionante é como ele convenceu milhares de pessoas de que aquele pedaço de céu podia ser comprado, registrado e até herdado. Cada certificado, cada carta enviada, transformava o absurdo em realidade para quem recebia, criando uma lenda que atravessaria décadas. Hoje, vamos mergulhar na história do homem que vendeu a Lua, explorando o golpe, as consequências e o legado que ninguém jamais imaginou que poderia existir. Curiosofobia. O homem estava sentado diante de sua mesa, encarando o vazio da noite pela janela. A lua brilhava imensa no céu, intocável, eterna, como se fosse propriedade de todos e de ninguém ao mesmo tempo. Foi nesse instante que uma ideia improvável começou a tomar forma em sua mente. Se ninguém a possuía oficialmente, por que não reivindicar a posse? Essa pergunta, aparentemente absurda, se transformaria em um dos golpes mais engenhosos do século, criando um império construído não sobre terras férteis ou arranha-céus cintilantes, mas sobre o espaço infinito que todos julgavam inalcançável. Ele vasculhou documentos, leis esquecidas e tratados internacionais até encontrar uma brecha quase invisível. O Tratado do Espaço Exterior, assinado por dezenas de nações, proibia governos de reivindicarem propriedade sobre corpos celestes, mas em nenhuma linha dizia algo sobre indivíduos. Foi ali, nessa lacuna legal, que um homem comum enxergou uma oportunidade extraordinária. A ousadia parecia impossível de sustentar, mas ele não se deteve. Redigiu cartas formais, enviou notificações ao governo americano e às Nações Unidas, declarando sua propriedade sobre a Lua. E, como não recebeu nenhuma resposta oficial, interpretou o silêncio como um aval. Estava feito. A partir daquele instante, a Lua não era mais um domínio etéreo de todos. Na mente dele e nos papéis que começava a produzir, ela lhe pertencia. É fascinante perceber como tudo nasceu não de uma conquista tecnológica, mas de uma ideia. Enquanto cientistas e astronautas olhavam para o espaço com foguetes, cálculos e estações de lançamento, ele olhou para a lei, e o que encontrou não foi um obstáculo, mas uma porta aberta que ninguém havia notado. E essa visão inusitada é o que torna a história tão intrigante. Não se tratava apenas de um sonho romântico de ter a Lua. Era um movimento calculado, uma jogada arriscada que unia ousadia e interpretação jurídica. O que para muitos era impensável, para ele parecia apenas questão de formalizar no papel. O homem não parou ali. Para dar legitimidade à sua reivindicação, criou uma instituição própria, batizada com o nome pomposo, como se fosse uma embaixada oficial. Em seu interior, certificados de propriedade eram impressos com selos dourados, assinaturas elaboradas e linguagem formal. Tudo era cuidadosamente construído para transmitir seriedade, para transformar o improvável em algo palpável. Com esses documentos, ele deu início ao que chamaria de venda de terrenos lunares. Cada escritura, cuidadosamente numerada, declarava que o comprador era dono de uma fração da Lua. Não havia cercas, marcos de pedra ou plantas registradas em cartórios, apenas um pedaço de papel. Mas esse papel carregava a promessa de algo maior, possuir parte de um território que nenhum outro ser humano jamais poderia tocar. É aqui que a genialidade do golpe se revela. Ele não oferecia um produto físico, não precisava de logística, transporte ou estoque. O que vendia era um símbolo, uma ideia que tocava diretamente no imaginário humano. Quem não gostaria de dizer que é dono de um pedaço da Lua? E foi essa mistura de ilusão e desejo que começou a atrair pessoas. Primeiro, curiosos em busca de algo inusitado. Depois, casais que viam na escritura lunar um presente romântico. Por fim, aqueles que, por um instante, acreditavam realmente estar investindo em um futuro no espaço. No entanto, a história estava apenas começando. O que parecia um truque isolado cresceu em ritmo acelerado. À medida que os certificados se espalhavam, jornais locais começaram a noticiar o caso.
e cada reportagem, mesmo quando carregada de ironia, servia como propaganda gratuita. O homem que ousara reivindicar a Lua transformava-se em personagem de uma narrativa que escapava ao seu controle. O que você acha de alguém alegar que pode vender pedaços da Lua como se fossem terrenos comuns? Conte para nós nos comentários. E quanto mais a notícia se espalhava, mais vendas aconteciam. De um pequeno escritório improvisado, com pilhas de papéis e um carimbo gasto, surgia um negócio milionário. A Lua, que sempre fora o símbolo dos sonhos, tornava-se mercadoria. Há algo quase hipnótico nessa trajetória. Ele não subiu em foguetes, não atravessou a atmosfera, não vestiu um traje espacial, mas, de certo modo, conquistou a Lua de uma maneira mais profunda, tornando-a propriedade privada, transformando o que era de todos em um bem negociável. E essa é a essência do golpe. Ele oferecia um pedaço de impossível embrulhado em papéis oficiais. Era um negócio que misturava ousadia legal, marketing inteligente e uma pitada de fantasia coletiva. E o mais surpreendente é que funcionou. O nascimento desse império lunar não aconteceu em segredo, mas diante dos olhos do mundo, alimentado pela própria curiosidade das pessoas. Ele havia encontrado uma brecha no céu e, a partir dela, transformaria a Lua em um negócio global, pronto para desafiar governos, cativar celebridades e provocar debates que ecoariam por décadas. O escritório era pequeno, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que lançava sombras dançantes nas paredes repletas de mapas lunares e pilhas de papéis. Cada certificado de propriedade parecia mais uma obra de arte do que um contrato legal. Ali, o homem que ousara reivindicar a Lua não vendia apenas terra, vendia uma fantasia, uma promessa de posse sobre o impossível. Cartas chegavam de todos os cantos do país, de pessoas curiosas, investidores inusitados e sonhadores que não hesitavam em pagar para ver seu nome impresso em uma escritura lunar. É impressionante como ele conseguiu transformar o que parecia uma piada em um empreendimento real. Cada documento continha detalhes minuciosos, coordenadas imaginárias, selos oficiais e assinaturas elaboradas. Para quem recebia, havia a sensação de que estavam adquirindo algo legítimo, algo que os colocava acima do comum, quase tocando o próprio céu. E é exatamente isso que torna a história fascinante. Não se tratava de enganar pessoas de má fé, mas de despertar em cada comprador uma emoção poderosa, a possibilidade de possuir algo que ninguém mais poderia tocar. Era a mistura perfeita entre ousadia, marketing e o fascínio humano pelo espaço. A primeira venda oficial foi quase simbólica, mas cada transação subsequente reforçava a legitimidade do negócio. Amigos, parentes e estranhos começavam a se referir à Lua como se fosse propriedade privada, citando números de lotes e coordenadas com orgulho, mesmo sem nunca ter olhado para o pedaço que compraram. Aos poucos, a cidadezinha onde o golpe nascera tornava-se o epicentro de uma narrativa que combinava audácia e absurdo de forma magistral. Como cada escritura vendida, a lenda crescia. Jornais locais começaram a cobrir o caso, inicialmente com ironia e incredulidade. Mas as matérias jornalísticas, mesmo críticas, funcionavam como publicidade gratuita. O nome do homem que reivindicara a Lua se espalhava e, com ele, o desejo das pessoas de participar daquele empreendimento único. O ponto crucial foi como ele manipulou a percepção pública. Não precisava de publicidade convencional. Cada artigo de jornal, cada menção em rádio, contribuía para a narrativa de que algo extraordinário estava acontecendo. Ele estava jogando com a mente das pessoas, oferecendo a oportunidade de serem pioneiros em um território inexplorado, mesmo que apenas no papel. E essa percepção era tão poderosa que muitos compraram mais de uma fração da Lua. Não apenas como investimento, mas como status, como se declarar proprietário de uma parte do satélite fosse um símbolo de inteligência e ousadia. É aqui que a história se torna realmente fascinante. Não é apenas um golpe, é um experimento sobre o comportamento humano diante do desconhecido. Enquanto isso, ele criava ferramentas para reforçar a credibilidade do empreendimento. Selos, carimbos, envelopes oficiais e contratos detalhados davam a impressão de que cada ação estava respaldada por autoridades invisíveis. Cada detalhe era planejado para que ninguém duvidasse da autenticidade. Para o mundo exterior, era um homem simples vendendo papéis.
Para os compradores, era o mediador de um sonho impossível. E o sucesso das vendas trouxe novos desafios. Consultas legais começaram a surgir, pessoas questionando a legitimidade das escrituras e buscando respostas. Mas, de certa forma, o silêncio das autoridades apenas fortalecia a narrativa. Sem um impedimento direto, cada comprador interpretava a ausência de objeção como confirmação de legitimidade. A lua, assim, permanecia uma propriedade privada, registrada em papéis e na imaginação de milhares. É aqui que vemos a genialidade do golpe. Ele não precisava de um juiz, de um contrato internacional ou de reconhecimento público. Bastava que as pessoas acreditassem. E, em um mundo sedento por histórias grandiosas, a crença tornou-se suficiente. E essa crença não se limitava apenas ao público comum. Alguns jornalistas e comentaristas começaram a tratar o caso como uma curiosidade histórica, enquanto outros viam nele uma crítica sutil à ganância e à ilegalidade. Era um golpe que, de certa forma, transcendia a esfera financeira e se transformava em fenômeno cultural. Enquanto as escrituras eram assinadas, carimbadas e enviadas, a lua transformava-se em um território habitado por sonhos, vaidades e ambições humanas. O que começou como uma ideia absurda, uma interpretação audaciosa de brechas legais, tornava-se um negócio internacionalmente conhecido. Compradores exibiam suas escrituras como troféus, e o homem que imaginara a brecha no céu consolidava seu legado. Se você estivesse diante de uma proposta tão absurda quanto essa, aceitaria ou desconfiaria de imediato? Escreva sua opinião aqui embaixo, queremos saber. À medida que os anos avançavam, o homem que ousara vender a Lua transformava-se em lenda viva. Ele não possuía naves espaciais nem bases lunares, mas detinha algo mais poderoso, o imaginário coletivo. Cada carta recebida, cada certificado enviado, reforçava o mito de que a Lua podia ser comprada, de que a fronteira final estava ao alcance de qualquer um que tivesse coragem ou dinheiro para acreditar. O mais impressionante é como a história resistiu ao tempo. Décadas se passaram e ainda hoje as escrituras lunares são exibidas como relíquias. Colecionadores, curiosos e historiadores olham para elas não apenas como papéis, mas como testemunhos de um golpe audacioso que desafiou lógica, lei e percepção pública. É um fenômeno que mistura fraude, genialidade e espetáculo humano. E a polêmica nunca cessou. Especialistas discutem se ele era um enganador ou um visionário que explorou uma lacuna jurídica e a ganância humana. Para alguns, foi apenas um golpe. Para outros, um comentário satírico sobre a propriedade, a lei e a obsessão por conquistas impossíveis. Mas, independentemente da interpretação, seu impacto é inegável. Ele entrou para a história como o homem que vendeu a Lua. O homem permaneceu discreto, evitando escândalos e mantendo a narrativa sob controle. Ele sabia que a força da crença era mais potente do que qualquer tribunal ou crítica. Enquanto autoridades não interferiam, cada comprador via seu contrato como legítimo. A Lua, na imaginação coletiva, tornava-se propriedade privada de milhares. E o homem, silencioso, observava o sucesso de sua obra. E é fascinante perceber como ele manipulou o senso de realidade. Cada detalhe, cada selo, cada descrição minuciosa criava um mundo paralelo onde a venda da Lua parecia plausível. Era como um truque de ilusionismo aplicado à mente humana, explorando a confiança e o desejo por algo extraordinário. O legado também se estendeu à cultura popular. Livros, jornais e mais tarde documentários transformaram o caso em referência obrigatória para histórias de golpes audaciosos. A narrativa transcendeu o próprio homem e a transação, virando símbolo de como a imaginação e a astúcia podem alterar a percepção da realidade. Mas a fama também trouxe questionamentos. Advogados discutiam validade legal. Jornalistas investigavam documentos. E curiosos tentavam entender como alguém podia reivindicar o impossível. A Lua nunca se tornou propriedade privada de fato, mas a ideia de que poderia ser comprada ficou marcada na história. Cada certificado vendido passou a representar não apenas papel, mas também ousadia, visão
e uma lição sobre os limites da crença humana. E mesmo hoje, quando a exploração espacial é realidade e empresas privadas falam em colonizar a Lua, a história desse homem é lembrada. Ele antecipou de forma inusitada o fascínio humano por territórios inexplorados e a maneira como a ambição pode ser manipulada. A Lua, nesse contexto, tornou-se símbolo de sonho e astúcia, mais do que de posse real. A repercussão também levantou o debate sobre ética, direito e a natureza da fraude. Era um golpe sem violência, mas com consequências poderosas. Ensinou sobre a credulidade, a psicologia da confiança e o poder do marketing, antes mesmo de existirem técnicas sofisticadas de persuasão digital. Um exemplo de como uma ideia audaciosa pode atravessar gerações. Ao final, o homem que vendeu a Lua deixou um legado ambíguo, criticado por uns, admirado por outros, mas impossível de ignorar. Cada certificado, cada história de comprador orgulhoso, cada menção em livros e artigos de jornal perpetuou a aura de um golpe que parecia impossível, mas que funcionou com perfeição. Ele não tocou a Lua, mas tocou a imaginação de milhões. E talvez seja exatamente aí que reside a genialidade da história. Ele criou mais do que um esquema, criou uma lenda. Uma narrativa que continua fascinando, inspirando e intrigando qualquer pessoa que olhe para o céu e imagine que, talvez, a Lua possa ser sua, ao menos no papel e na fantasia. No final, a lição é clara. A audácia humana, a crença e a criatividade podem transformar o impossível em realidade, mesmo que apenas em forma de papel e histórias. E isso, de certa forma, é mais poderoso do que a própria conquista física da Lua. Assim, a Lua permanece intocada, mas o homem que a vendeu permanece na história. Um símbolo de audácia, imaginação e a eterna polêmica sobre onde termina a realidade e começa a crença. Um golpe que virou lenda. Uma lenda que atravessa décadas, inspirando e provocando questionamentos sobre a natureza humana e nossos sonhos mais ousados. E assim termina a história do homem que ousou vender a Lua. Um golpe que ultrapassou décadas e ainda desperta fascínio e incredulidade. Mas queremos saber de você. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Se você ficou impressionado com o audacioso plano de registrar pedaços do céu como propriedade, não esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com quem você acha que vai se surpreender tanto quanto você. E não se esqueça de se inscrever no Curiosofobia para continuar explorando os mistérios e histórias mais extraordinárias que desafiam a lógica e a realidade. Cada vídeo é uma viagem que você não vai querer perder.